Mas o ministério profético é dom de Cristo. São dom de Cristo. Posso ouvir o amém? E nos dons espiritual nós temos mais dons. Mas focamos mais no dom da profecia, porque é mais onde há mais problemas, onde há mais dificuldades. E nós mostramos que todos os dons são importantes. Diga comigo, glória a Deus. Então, hoje, eu queria me concentrar, fazer um esforço para que eu pudesse me concentrar nos frutos espirituais. Mas, antes de entrar e falar dos frutos espirituais, eu ainda quero falar-te sobre o chamada. Eu disse uma coisa muito importante, que os dons ministerial é chamada. Deus que chama a pessoa. E nós que estamos aqui, não somos pastores, não somos apóstolos, nós não somos doutores, nem evangelistas, nem profetas. Posso ouvir o amém? Mas isso não significa que nós não somos servos. Nós também somos servos. Por isso estamos aqui. E eu disse que todos nós somos servos, mas não é todos nós somos ministros. Posso ouvir o amém? O ministro, ele serve, mas ele serve no ministério. Mas servo, qualquer um que está servindo no templo, na casa do Senhor, quem arrumou, quem limpou, posso ouvir o amém? Quem conta oferta, qualquer coisa que você estiver a fazer dentro da igreja, você serve. Agora, quando estamos a falar dos servos, na antiga aliança, eu disse que só havia 3 ministros.
que era rei, mas que profeta, mas que sacerdote. São 3 pessoas que Deus chamava. Mas a chamada do rei, depois de Deus escolher o rei Davi, já não escolheu mais rei. O reinato era uma chamada familiar por descendência. Posso ouvir um amém? E na sacerdócia também, depois de Deus indicar o Arão, já não indicou ninguém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Depois de Deus indicar Arão, já não indicou ninguém. E tornou chamadas familiares. E era preciso que você esteja na família de Levita, só assim que você deveria ser sacerdote. Diga comigo, glória a Deus. A única chamada que tinha ficado era profética. Deus chamava profeta, escolhia profeta. Por isso, ministério profético na antiga aliança não era familiar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? No nosso tempo, também Deus chama. Da mesma forma que Ele chamava. O dom de Cristo, você só pode ter o dom de Cristo se Deus te escolher. Se Cristo te chamar para a obra do ministério. Posso ouvir um amém? Diga comigo, eu só posso ter chamado se Cristo me escolher. Os dons ministeriais são o chamamento de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Deus é que chama e Ele é que dá o dom ministério. Por isso, no livro de Efésios 4, onde nós lemos ontem, 4, 11, a Bíblia diz: Ele subiu, levou cativo o cativeiro e libertou dom nos homens. Outros como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. E Ele dá consoante que Ele entender. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Deus chama. Agora eu pergunto, quem já viu Deus? Posso ouvir um amém? Alguém está aqui já viu Deus? Deus chama. Por isso, no chamado ministério real, Deus pode falar consigo diretamente e te chamar diretamente. Deus pode te chamar diretamente. Caso eu recebi a minha chamada diretamente. Mas Deus também pode te chamar indiretamente. Ou Ele pode te chamar através de alguém. Mas deixa eu explicar isso muito bem. Deus te chamar diretamente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Embora que Deus pode chamar diretamente, não significa que você tem que trabalhar diretamente quando Deus te chama diretamente. Aliás, se você está por baixo da autoridade de um líder, antes de você entender a chamada que Deus tem, antes de você ouvir a sua chamada, o teu líder vai dar conta primeiro. Posso ouvir, amém? O teu líder
é o primeiro a dar conta que você tem uma chamada. Por quê? Por causa da experiência. Até quando você dá conta que eu tenho chamada ou fui chamado, o líder já deu conta há muito tempo. A maioria das pessoas diz que Deus me chamou e ele levantou e começa a levantou até ele começa a levantar uma oposição sobre o seu líder. A maioria deles não tem chamada. Posso ver, amém? Pode até ter um dom do Espírito Santo, mas a chamada não é assim. Não é assim. Então Deus chama diretamente e Ele chama indiretamente. Posso ver, amém? Diga comigo, glória a Deus. Novamente, glória a Deus. Deus seja louvado. Abrindo a tua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Sim, irmã, pode ler. Colossenses 4:17. Ok. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Novamente. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Nós temos mais outra versão, uma Bíblia que falou diferente. Irmãs, se calhar sentam aqui, se vão fazer leitura, para não ficar atrás do pilar. É? Ok, tá bom. Para a gente facilitar também o trabalho do nosso irmão. Colossenses 4:17. E digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Posso ver o amém? Posso ver glória a Deus? Quem que lhe deu a tarefa? Foi o pastor? Na tua Bíblia diz que é. Quem que lhe deu a tarefa? Foi o pastor? Foi o líder? Quem lhe deu a tarefa? Foi o Senhor. Posso ver glória a Deus? Eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que receberam o chamado diretamente a Deus, porque eles não cansam. Posso ver o amém? Posso ver glória a Deus? Ele não vai falhar na sua tarefa, nunca vai falhar porque o pastor não lhe deu dinheiro de transporte. O problema é esse. Posso ver o amém? Porque ele tem consciência que quem me chamou foi Deus, quem me colocou aqui é Deus. Mas você está trabalhando, não te pagam nada. Quem me chamou foi Deus. Se alguém que tem que me pagar tem que ser. Diga comigo. Responda, irmão. Quem me colocou foi Deus. Se alguém que tem que me pagar tem que ser. Posso vir glória a Deus? Quando alguém tem chamada por Deus, irmão, ele torna leve para líder. Ele não é pesado para líder. Ele não é carga para líder. Ele não é problema para líder. Mas não significa que ele não tem problemas. Ele tem. Posso ouvir o amém? Ele tem dificuldade, tem. Mas ele nunca olha para o líder resolver os problemas por ele. Porque ele sabe que quem lhe chamou. Porque ele sabe quem lhe chamou. Posso ouvir o amém? Quando nós temos consciência da nossa chamada, irmão, eu já trabalhei com vários tipos de pessoas. Mas as pessoas mais eu amo, gosto, são aqueles que têm chamado de Deus. Porque ele quando vem trabalhar porque ele está consciente que Deus lhe chamou. E ele trabalha para Deus, gasta o seu tempo, gasta o seu esforço, por cima ele traz a sua contribuição financeira. Posso ouvir o amém?
Mas quando alguém não tem consciência de chamado de Deus, ele quando trabalha um pouco, olha para o líder. Só a forma dele de olhar, você tem que entender que esse aí está me pedindo alguma coisa. Diga comigo, glória a Deus. Irmão, não façamos a obra de Deus como um emprego. Sabe qual é a diferença que existe entre emprego e trabalho? São duas coisas completamente diferentes. Posso ouvir o amém? Diga comigo, não faça, novamente não faça a obra do Senhor um emprego. Não faça a obra de Deus um emprego. Se você precisa do emprego, irmão, bate teu currículo, vai procurar emprego. Mas não faça a obra do Senhor um emprego. Diga comigo, glória a Deus. Existe uma diferença entre trabalho e emprego. Qual é essa diferença? Irmão, eu não sei se aqui também tem aquela empresa lá em Angola, nós chamamos Elisal. É uma empresa de recolha de lixo. Posso ouvir o amém? É uma empresa e ele tem trabalhador, e o trabalhador anda a varrer a rua, ele varre a rua, vai arrumar o lixo para ir deitar no lugar certo. Isso não é trabalho? É trabalho? Posso ouvir o amém? Mas quem trabalha nessa empresa, quando ele está a fazer, ele não está a fazer aquilo porque é um trabalho, não. Ele não está a fazer aquilo, não é porque a rua está suja, não. Ele está a fazer aquilo porque é emprego dele. Posso ouvir o amém? E aqueles mamás de manhã que estão à frente do quintal a varrer a rua, aquilo é emprego? Não, estou a perguntar, aquele trabalho que mamãe faz, acordou de manhã, à frente do quintal está sujo e ele decide varrer. É emprego? É trabalho? Posso ouvir o amém? É trabalho. E eu vou te deixar mais uma coisa, uma dica que vai abrir a sua mente. Irmão, tudo que te dá dinheiro é trabalho. Posso ouvir o amém? Posso ouvir glória a Deus? Não negligencia algo que te dá dinheiro para se sustentar. Não faça isso, irmão. Por mais sujo que ele seja. Quando eu digo sujo, num bom sentido. Posso ouvir o amém? Porque há quem acha trabalhar como pedreiro é um trabalho sujo. Há quem acha trabalhar naquela empresa que limpa a rua, que varre a rua, é um trabalho sujo. Irmão, se isso está te dando dinheiro, se você está ganhando pão para sustentar sua casa nesse trabalho, valoriza-lo. Posso ouvir o amém? Nós temos casos de que mulher minimiza o marido por tipo do trabalho que o marido faz. Porque o vizinho dele trabalha no escritório. Irmão, o vizinho trabalha, o marido trabalha no escritório. Mas o salário do vizinho não sustenta a sua casa. Você valoriza aquilo que sustenta a tua casa. Posso ouvir o amém? Você pode não gostar do trabalho, isso é outra coisa. Mas valoriza. Porque se você valorizar, é o ponto de partida para um emprego melhor. Posso ouvir o amém? Se você fazer com amor, com dedicação, isso vai te abrir a porta para outras oportunidades maiores. Agora, se você negligencia, você vai ter uma cachê, você vai ter má testemunho. Para se você aqui se trabalha assim, quem vai te levar num sítio melhor? Ninguém te leva, irmão. Diga comigo, glória a Deus. Agora, nós deveremos entender que quando alguém tem consciência, eu vou muito mais longe dizer o seguinte: mesmo aquele que tem chamado de Deus, quando você tem chamado ministerial, o nosso trabalho, todos que ministram, que trabalham na obra de Deus, por o amor, por interesse material, eles complicam a vida de muita gente.
nós trabalhamos por amor. Posso ouvir um amém? Nós amamos a Deus, amamos o nosso trabalho e amamos as ovelhas que Deus nos dá. Por isso que você tem que saber que você precisa, diga comigo, glória a Deus. Você precisa entender que Deus te chamou. E faça o trabalho que Deus te deu, faça-lo bem. Um grande salva de palmas para Jesus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Timóteo, aliás, não é Coríntios, Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Sim, irmã, pode ler. 1 de Timóteo Sim. 4,14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Irmã, lê novamente. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Ok, vamos ler numa outra versão. 14. Não desprezes o dom que... Não despreze o dom. Diga comigo, não despreze o dom. Não despreze o dom. Posso ouvir, amém? Posso ouvir, glória a Deus? A sua Bíblia está a dizer, não despreza o dom. Sim, novamente, lemos. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Ok, irmã, lê mais uma vez. Não desprezes o dom. Não despreze o dom. Diga comigo, não despreze o dom. Continua. Que há em ti. Que há em mim. Que há em mim. O qual te foi dado por profecia. O qual que foi dado por profecia. Vamos tirar profecia, vamos meter oração. O qual que foi te dado pela oração. Com a imposição das mãos do presbítero. Sim, repetimos. Vamos tirar presbítero, vamos meter o líder. Repetimos. Ok, continua. 15. Sim. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Posso ouvir o amém? Posso ouvir glória a Deus? Aqui apóstolo Paulo está chamando a atenção em algumas pessoas que estavam a desprezar o dom. E eles desprezavam simplesmente porque nunca ouviram Deus a falar com ele, a lhe chamar. Quem lhe chamou foi líder, foi o presbítero. Diga comigo, glória a Deus. É o presbítero que lhe chamou. Eu já disse que, muitas das vezes, antes de você dar conta do dom que há em você, o teu líder é primeiro a dar conta. Posso ouvir, amém?
E quando ele dá conta, ele tem uma atitude, ele tem um comportamento para com você. E ele, nesse comportamento, o que aconteceu? O apóstolo Paulo está dizendo que há um dom em ti. Quando o presbítero deu conta desse dom, ele te chamou à frente de toda a gente. Te pôs ajoelhado e ele colocou mão sobre ti e começou a profetizar. Posso ouvir um amém? Ele profetizava o dom que ele tem em ti. E ele dizia na oração: recebe este dom. Mas o que ele está dizendo que recebe, ele viu em você, espiritualmente, antes de alguém ver. Posso ouvir um amém? E ele colocou a mão sobre você e ele orou sobre você por causa desse dom. Só que você, como nunca ouviste Deus a te chamar, você negligencia. E ele percebeu aquela negligência e ele falou: não negligencia o dom que há em ti, dos quais que recebeste pela profecia, pela imposição das mãos. Diga comigo, glória a Deus. Novamente, glória a Deus. Significa que apóstolo Paulo está dizendo que você está a servir, você foi chamado, o presbítero é que te chamou. E quando ele te chamou, ele te transmitiu o dom pela imposição das mãos. Posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Geralmente um homem não pode te dar dom, mas o que acontece? Eles confirmam aquilo que há em você, publicamente. Diga comigo, glória a Deus.